Bom, gente, eu preparei essa apresentação rapidinho com algumas imagens para que vocês tenham uma revisão para dar uma olhada antes da prova sobre alguns conceitos que a gente trabalhou. Então, essa primeira imagem, ela representa o conceito de poder. O que é poder? Poder é a capacidade de fazer algo. A partir do momento que essa capacidade de fazer algo é imposta a outras pessoas, esse poder pode se tornar dominação. E essa dominação ela pode ser tanto autoritária, tendo uma pessoa como fonte, sujeito desse poder em relação às demais, como pode ser um poder coletivo, né? Um poder popular, por exemplo, que pressiona e que toma suas decisões. Quando a gente fala de poder, a gente liga logo esse tema à questão política. E a gente tem a impressão de que político é apenas uma categoria que está ali como nossos representantes para a tomada de decisões mais importantes para a gente. Só que o poder político não é só isso. Na lei, o poder político está, por exemplo, relacionado a votar e ser votado, mas também de exigir dos representantes que eles cumpram aquilo que está no plano de governo. Poder político também é o poder da gente se mobilizar contra ou em prol alguma coisa. E o nosso posicionamento no dia a dia também é político. Os nossos gostos, as nossas opiniões, a nossa concepção de mundo, nossas ações, tudo isso está ligado a uma concepção, a uma ideia política, um posicionamento político. E quando a gente fala de Estado, de poder e de política, a gente vai logo também para o Estado Nacional. Quando a gente fala de nação, o símbolo maior que identifica uma nação é sua bandeira. Só que nação não é só isso. Nação está ligado a um povo que vive num determinado território e que, portanto, tem uma trajetória cultural e histórica comum. Quando a gente tem esse sentimento nacional levado ao máximo, esse sentimento nacional como uma política de um grupo ou de um estado, a gente tem o nacionalismo. E o nacionalismo ele tem uma característica que pode ser revolucionária, como foi no caso da Revolução Francesa, nas independências na América, como ele pode ser também um nacionalismo alienante, que passa uma ideia preconceituosa e discriminatória que toma corpo através dessa função política. E aí, como exemplo, eu coloquei aqui o nazismo, né, que coloca uma raça como superior a todas as demais e que daí possibilitaria que o Estado nazista tomasse conta de um espaço vital de quase toda a Europa. Aí, no momento em que a gente se coloca em combate a essas discriminações, a gente está tomando uma posição política. Então isso mostra como é saudável a gente se posicionar politicamente para ter uma sociedade mais justa. Toda nação tem seu Estado, por isso eu coloquei aqui duas imagens que mostram nações sem Estado. Aqui a bandeira palestina e aqui uma imagem que mostra um pouco do Kurdistão. Os curdos são a maior nação sem Estado do mundo e o seu povo fica aí distribuído entre 4 ou 5 países: Turquia, Síria, Iraque, Irã e um pedacinho da Armênia, né? Então esse é um povo que busca a sua independência. E aqui a gente tem um mapa que tem as divisões dos países de acordo com a sua nação. Então são estados-nação. Aí quando a gente pega Estado-nação, esse conceito é bem amplo. E aqui ele faz uma divisão, né? Deixa bem especificado o que é cada conceito, cada elemento que a gente precisa destacar. Nessa imagem aqui, é bom você dar um pause e dar uma lidinha legal. Ele traz, por exemplo, a diferença, né, entre Estado e governo. Então, o Estado é a estrutura que mantém uma determinada ordem e o governo é o grupo de pessoas que faz essa estrutura funcionar por um determinado tempo. E quando a gente fala de Estado e de poder, não tem como não falar, né, do Weber. Então, o Weber, o sociólogo que detalhou bastante essas questões para a gente, a partir do seu ponto de vista, né? Então, o Estado, como uma estrutura que detém o monopólio do uso legítimo da força ou da violência, e colocou que existem 3 formas principais de poder, que aí aparecem como formas de dominação, que são a carismática, a tradicional e a legal ou burocrática. Então, faz a mesma coisa, dá um pause e dá uma lidinha.